das reportagens mais lidas hoje é uma reportagem da Letícia Casado, nossa colunista também aqui de política do UOL, e que traz esse olhar também de bolsonaristas para a participação do presidenciável Tarcísio de Freitas. E foi muito interessante aí a apuração da Letícia nesse caso, que eles ficaram incomodados com a fala do governador. A Letícia está conosco ao vivo, aqui no nosso All News. Cadê você, Letícia? Olá, bom dia, seja bem-vinda. A nossa segundona aqui no All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Fim de semana animado que a gente teve, né? Acho que a minha festa junina estava mais animada que eu fui. Mas na política, eu imagino que tem muita coisa animada. Ô, Letícia, olha só que interessante, né? A postura como um todo do Tarcísio, ela vem incomodando alguns bolsonaristas, né? Até o próprio Bolsonaro, em algum momento, também já ficou incomodado com algum tipo de postura do Tarcísio. Nesse caso específico do ato, o que incomodou os bolsonaristas? O que você ouviu nessa sua apuração? A essência vai muito na linha do que o Josias estava falando agora. Primeiro, do contraste do discurso do Jair para o discurso do Tarcísio. E, em segundo lugar, o fato do Tarcísio abraçar essa pauta anti-PT, anti-Lula. E isso daí, as lideranças bolsonaristas com quem eu conversei, que foram algumas ao longo do dia de ontem, elas falam, nossa, mas isso daí é um discurso totalmente bolsonarista. Vai lá, pega, critica o PT, critica o presidente da República, bate no petismo, falou ali dos campeões, políticas de campeões nacionais, que a gente lembra que nos outros governos do PT era uma política econômica muito atacada. Só que em nenhum momento ele abraça a principal pauta do bolsonarismo no momento, que é a anistia dos acusados e condenados pelo 8 de janeiro e a situação do próprio Jair Bolsonaro. O que os bolsonaristas falam o Tarcísio podia abraçar isso daí de alguma maneira, mesmo que não fosse para atacar diretamente o Alexandre de Moraes, que é o que eles consideram que seria o adequado, mas pelo menos fazer uma crítica ao Supremo, fazer críticas contundentes e, em algum momento, começar a trazer o Alexandre de Moraes para a pauta, porque o Tarcísio é o governador do principal estado do país na questão de força política e de força econômica, que é São Paulo. E ele não usa a força desse estado para bater de frente com o Supremo. E isso já tem sido uma reclamação constante, que tem crescido ao longo do tempo, e é por isso que eles colocam que, nesse momento, o Tarcísio não é o nome que vai ser abraçado pela família Bolsonaro, e que a gente vê nos bastidores a construção de outras candidaturas, principalmente a da Michelle e a do Eduardo Bolsonaro, como potenciais nomes para disputar a presidência da República em 2026 com o aval do Jair Bolsonaro, que no campo da política todo mundo fala que não existe o candidato da direita no ano que vem sem a bênção do Jair Bolsonaro. Ontem, essa fala, esse discurso do Tarcísio irritou muito esses aliados da família Bolsonaro, porque eles falavam assim, aqui agora, 45 de segundo tempo, estamos em junho, e até agora ele não se posicionou de maneira contundente. Ouvi até algumas expressões um pouco mais agressivas, do tipo direita oportunista, enfim, trazendo um pouco para esse lado dele se aproveitar de uma pauta que é o antipetismo, mas não bater de frente com o Supremo, Fabiola. E essa é uma dificuldade, né, Josias? Porque defende, mas não bate, dá uma espécie de sopro, né? De certa maneira, Josias, um ato como esse, que impacto isso tem, por exemplo, no governo Lula, né? Qual é o olhar que a esquerda tem que ter a isso neste momento? A esquerda observa a direita, Fabíola, com o receio de que ela se unifique, não é? Hoje a direita está muito pulverizada, atomizada. Quem tem pelo menos 5 candidatos, como é o caso hoje, há pelo menos 4 governadores reivindicando a primazia de uma candidatura presidencial conservadora. Além disso, o próprio Bolsonaro encenando ainda o papel de presidenciável fictício, né? Quem tem tantos candidatos assim não tem nenhum, no final das contas, né? Isso acaba favorecendo o Lula. Agora, há uma percepção do lado do Lula de que isso, evidentemente, não vai ficar assim até 2026. Em algum momento, os conservadores devem unificar as suas
os seus planos, né? Devem unificar numa única candidatura, ou pelo menos reduzir o número de candidatos. E hoje o quindim da direita é o Tarcísio de Freitas. E eu fico a me perguntar, Fabiola, e de fato há um grande incômodo dos bolsonaristas que ainda adulam o Bolsonaro e supõem que essa figura, essa imagem do grande perseguido é real, né? Essa gente costuma se incomodar quando alguém, como o Tarcísio, começa a empinar um projeto alternativo de forma mais nítida. Mas é preciso ver até que ponto o Bolsonaro não está envolvido nessa coreografia do Tarcísio, Fabiola, porque o Bolsonaro esteve agora, na sua passagem por São Paulo, novamente ele foi hóspede do Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes. Evidentemente, conversou com o Tarcísio antes desse ato da Avenida Paulista. Ele esteve também com os outros governadores que adornaram com a sua presença esse ato pífio, com pouca gente na Avenida Paulista. E quer me parecer, Fabiola, que está mais para um jogo combinado do que para uma ruptura, essa coreografia que foi exibida ontem na Avenida Paulista. Porque alguém que foi hóspede do Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes não assistiria em silêncio a esse discurso do governador paulista, né? O governador também não se absteve de adular o Bolsonaro. Fez ali a corte ao Bolsonaro, disse que o Bolsonaro é o único que reúne pessoas em praça pública dispostos a chamá-lo de mito, elogiou o governo dele e não atacou o Supremo. Agora, você deve notar, Fabiola, que pela pretensão do Bolsonaro, e foi exposta essa pretensão claramente em declarações que foram feitas ali pelo Flávio Bolsonaro, ele espera que um candidato de direita que se eleja eventualmente em 2026 se comprometa com o seu indulto. E, obviamente, alguém que pretenda indultar ou conceder a clemência ao Bolsonaro sabe que isso vai ser questionado no Supremo. Então não adianta para o Bolsonaro que o Tarcísio, eventualmente um candidato à presidência em 2026, compre briga com o Supremo, porque um indulto do Tarcísio lá na frente não vai significar nada, porque se ele brigar com o Supremo derruba esse indulto. Hoje já há uma predisposição do Supremo de considerar absurda essa hipótese do indulto. Imagine se o presidente eventualmente eleito na próxima sucessão for um adversário explícito do Supremo. Aí mesmo é que o indulto não tem a menor chance de emplacar. Não adianta o presidente assinar se o Supremo, obviamente vai ser questionado judicialmente, uma providência como essa, e se o candidato do Bolsonaro concede o indulto sendo um adversário explícito do Supremo, isso não vai adiantar nada, né? Então convém também para o Bolsonaro que o Tarcísio hoje mantenha esse canal com o Supremo. E ele tem um canal, é preciso reconhecer isso. Ele construiu um canal, inclusive, com o Alexandre de Moraes, que é o adversário maior do Bolsonaro. O Tarcísio tem diálogo, tem um canal desobstruído de diálogo com o Alexandre de Moraes. Então convém até ao Bolsonaro que isso se mantenha assim. Bom, e a gente vê aí, né, o Letícia, que justamente o Tarcísio, apesar de ele representar muito bem o bolsonarismo, há uma ciumeira em torno do nome dele, né? Pelo menos é isso que fica claro aí nessa sua apuração. Há uma ciumeira, uma certa desconfiança, porque também que eu escuto várias vezes conversando com pessoas próximas do bolsonarismo, do núcleo da família Bolsonaro, nossa, como é que tá a relação do Tarcísio com o Supremo? Como é que tá a relação do Tarcísio com tal pessoa? Como é que tá a articulação dele em Brasília? A relação dele com o Moraes? Enfim, existe ciúmes, existe desconfiança, existe desconforto também. E o protagonismo do Tarcísio incomoda, porque para os Bolsonaro existe apenas o Jair Bolsonaro, né, como figura única e figura maior de toda a direita no Brasil. Só que o Tarcísio está crescendo por outro caminho, e é um caminho do centro também. Ele está aglutinando os maiores partidos, os principais partidos aqui do Brasil,
E o pessoal já está trabalhando nos bastidores, alguns até bem claramente, mas fazendo movimentos em prol de uma candidatura do Tarcísio em 2026. Lembrando que ele também tem o apoio de grande parte do PIB, de grande parte da Faria Lima, então que ele está se colocando ali no cenário como candidato dos sonhos para o Centrão, para quem tem o dinheiro. E aí como é que fica? Porque o Jair Bolsonaro ele vai ter que recuar, vai ter que... Como é que vai ser essa conversa com ele? Inclusive, o que eu escuto de integrantes do Centrão é: quando chegar o momento adequado, a gente vai conseguir convencer o Jair de que o Tarcísio é, sim, a melhor pessoa para concorrer à presidência da República em 2026 e que o Lula sequer se candidata à reeleição, porque se for o Tarcísio, ele vai ser imbatível. Então, este é o cenário que eu tenho visto aqui em Brasília no momento, que está se desenhando para esse caminho, colocando o Tarcísio num pedestal na política brasileira, com Fabiola.